paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 12, que diz assim: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, e a soberba e a arrogância. O meu caminho é a boca perversa e a boca perversa. Eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes. Decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscam, me acharão. Riqueza e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu acha os seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Amém. Aqui em Provérbios de Salomão, a própria sabedoria que veio possuir a vida de Salomão. Quem é a sabedoria e o entendimento? É o próprio Jesus. É a essência de Deus, o conhecimento de todas as coisas. Aquele que sabe de todas as coisas, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tem o conhecimento de tudo, sabe de tudo e conhece todas as coisas, e dá ao homem o conhecimento das coisas. Aquele que pede ao Senhor conhecimento, Ele dá, e o conhecimento que Deus dá, Ele não lança em rosto. E o conhecimento do Senhor é como ouro, é como a prata refinada. Nas mãos do Senhor há riqueza e honra. E a riqueza do Senhor é a sabedoria do bem e do mal e de todas as coisas, tanto no céu como na terra. O próprio Jesus, quando estava em suas pregações, ensinando, ele chegava ao mínimo para o entendimento humano saber as coisas de Deus. E em certa passagem ele diz: eu estou dizendo as coisas terrenas, comparando as coisas terrenas para que vocês venham compreender. Imagine as coisas espirituais do céu. Porque a mente humana, ela precisa ser trabalhada para que possa abrir e expandir para o conhecimento. Porque nós conhecemos aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que tocamos, mas nem tudo é só no ver, nem tudo é no olhar.
às vezes precisamos experimentar. E a sabedoria do Senhor, aqui Salomão está dizendo que antes da fundação da terra, antes de fundar os abismos, antes dos montes ser colocado em seu lugar, já habitava com o Senhor. O Senhor Jesus, ele toma posse. Ele é a sabedoria. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade é a sabedoria e o conhecimento de todas as coisas. E nós, mesmo na nossa simplicidade, precisamos sair da zona do conforto e ir até Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para querer saber como é, onde está, qual é a profundidade. E muitas das vezes Deus nos mostra qual é a nossa posição. E Ele ainda diz, vem mais profundo, desce mais, ou sobe mais para cá. Para chegar na experiência e o conhecimento que Deus tem para nós, nós temos que descer mais e mais, ou subir aonde Ele quer que sobe. E aqui o conhecimento já é do Senhor. Nas mãos do Senhor há riqueza e honra, vida e paz. Os homens procuram as coisas mais básicas da terra e quando alcança uma partícula, ele perde a noção e infla e incha, atropelando o ser humano, fazendo do ser humano o seu degrau. Muitas das vezes tentando fazer o ser humano o seu escravo. E a sabedoria de Deus é o contrário. É passar o conhecimento e ajuntar e fazer os homens mais sábios do que foi ontem e mais prudentes do que está sendo hoje, para que amanhã possa ser melhor a cada dia e melhorar dia após dia. E este conhecimento que os homens têm e a riqueza que eles acham que têm aqui na terra são superior à riqueza que Deus tem. Em Apocalipse diz que a riqueza de Deus, o ouro, é o asfalto. As ruas são de ouro e cristal, os muros de jaspe, de pedras preciosas. E os homens aqui na terra acham que têm riqueza, acham que podem governar o planeta Terra. As famílias ricas do mundo acham que pode governar ou têm o poder e o controle das famílias e dos povos e das nações. Mas se enganam, porque esta riqueza é passageira. E a Bíblia também diz que do jeito que o homem veio, ele só pode desfrutar em vida quando o nome dele for soado e os olhos dele se fechar, ele não leva nada. Do jeito que ele veio, ele volta sem nada. E muitas das vezes, nem com a roupa do corpo ele vai. Mas qual é a sabedoria que ele adquiriu? Qual é o conhecimento? Porque este conhecimento terreno também é passageiro. Este conhecimento e a sabedoria é o básico. E Deus traz aqui o conhecimento não somente terreno, mas também espiritual, desde visões celestiais a sentimento e experiência, para que o homem possa ser mais sábio.
Tanto Salomão como Davi teve experiência em andar com Deus no mesmo sentimento, no mesmo propósito, e foi crescendo em sabedoria, em entendimento. Tanto é que foram escritores, cantores, sábios no falar, sábios no proceder, porque até numa guerra precisa ser sábio até para recuar. E na sabedoria não só ganha, mas também se recua, também se perde para ganhar. O que é perder para ganhar? Hoje eu perco, porém eu estou vivo, do que tentar achar que eu vou ganhar, mas vou morrer. Então Deus dá sabedoria ao homem para dar um passo e aprender como efetuar o próximo passo. A riqueza que Deus dá, os bens que Deus dá, são bens duráveis. Bens este que não acrescenta dor, não traz sofrimento, não traz peso, não traz pânico, não traz aquele sofrimento que precisa manter aquele suor por causa da sabedoria que ele alcançou. Então o conhecimento do Senhor é se desviar do mal, é fazer a vontade dele e aprender a ouvir a sua voz. Este é o princípio. O princípio é a obediência. Se no princípio for este para o ser humano, a vida dele vai bem. A vida dele já iniciou bem. O princípio da sabedoria é ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade. É se desviar do mal. É não andar na roda dos escarnecedores. É estar na vontade suprema de Deus. E que ele venha crescer e eu diminuir, mesmo que para o ser humano e a sociedade eu seja grande, eu seja nomeado, mas ele é maior do que eu. Deus sempre é o maior. Esta é a sabedoria do ser humano, que Deus dá e ele também não divide a sua glória para ninguém. Pode observar que os reis da Bíblia, aqueles que se acharam superior a Deus, Deus o abateu e muitos viraram até bicho. Alguns deles passaram 7 anos como animais para reconhecer que existe um Deus que é vivo e dá poder aos reis e faz que os reis venham governar na terra através da sua palavra, da sua permissão. Pode observar que os juízes, os príncipes da terra, estão no seu lugar porque Deus o escolheu, o capacitou e permitiu. A partir do momento que a soberba, o conhecimento ultrapassa o egoísmo, ali o Senhor também o abate. E a sua vez e o seu reinado passa. E ali ele põe outro em seu lugar. Porque o nome do Senhor é que tem que ser glorificado. A sabedoria e o conhecimento. Sendo de Deus, ali pessoas são abençoadas, são contempladas em comum acordo, em um só pensamento. Para o conhecimento e o crescimento mútuo, a sabedoria não pode ser retida apenas para um, mas sim espalhada para todos.